Você pode estar orando diariamente, frequentando fielmente a igreja, até mesmo estudando as Escrituras com dedicação, mas ainda sente um vazio espiritual que não consegue explicar. Há uma frieza que toma conta do seu coração, uma dificuldade inexplicável de sentir a presença de Deus, uma mente que se cansa quando tenta se concentrar na palavra divina. O que muitos não percebem é que existe uma causa oculta para essa condição espiritual. Há hábitos diários aparentemente inofensivos, tão comuns que quase ninguém questiona sua influência. Costumes que, segundo as Escrituras, fecham literalmente a porta para o Espírito Santo e preparam pessoas, mesmo as mais sinceras, para rejeitar o chamado divino nos momentos mais decisivos da história da Terra. A parte mais alarmante é que estes hábitos estão presentes em quase todos os lares cristãos hoje. E talvez você também esteja praticando isso agora mesmo, sem perceber que está construindo uma barreira entre sua alma e o poder celestial. Comente abaixo se você já sentiu essa frieza espiritual, mesmo sendo fiel em suas práticas religiosas. O canal Palito da Fé quer ouvir seu testemunho e sua experiência pode ajudar outros irmãos que passam pela mesma situação. Muitos acreditam que basta orar algumas vezes ao dia e ler alguns versículos bíblicos para manter o coração sensível à voz de Deus. Mas esta é uma perigosa ilusão. A Bíblia nos adverte em Romanos 2:2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esta transformação pela renovação do entendimento não acontece automaticamente. Ela exige escolhas deliberadas sobre aquilo que permitimos entrar em nossa mente. Jesus disse claramente em Mateus 6:22-23: "A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes não serão tais trevas?" Os olhos aqui representam não apenas a visão física, mas tudo aquilo através do qual absorvemos informações. O que vemos, ouvimos, lemos e consumimos mentalmente. Quando estes olhos estão focados no que é mundano, frívolo ou contrário aos princípios divinos, todo o nosso ser fica comprometido espiritualmente. O primeiro hábito que bloqueia o Espírito Santo é o consumo excessivo de entretenimento que não edifica espiritualmente. Isso inclui vídeos irrelevantes que consomem horas do nosso dia, programas de televisão que normalizam comportamentos contrários aos princípios bíblicos, filmes que romantizam o pecado e apresentam valores opostos à palavra de Deus. A Bíblia estabelece um padrão claro em Filipenses 4:8. "Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai." Note que não se trata apenas de evitar o que é claramente pecaminoso. O versículo estabelece um padrão positivo. Nossa mente deve estar ocupada com o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Quando permitimos que nossa mente se alimente constantemente de conteúdo que não atende a esses critérios, mesmo que não seja abertamente pecaminoso, estamos violando este princípio divino. Se você já lutou contra a falta de concentração durante suas orações ou estudos bíblicos, deixe um comentário no canal Palito da Fé compartilhando qual tem sido o seu maior desafio para manter a mente focada nas coisas de Deus. O segundo hábito destruidor é o vício em músicas que, em vez de glorificar a Deus, alimentam o ego, exaltam valores mundanos, promovem relacionamentos inadequados ou simplesmente ocupam o espaço mental que deveria ser dedicado ao louvor verdadeiro. Efésios 5:19 nos orienta: "Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração." Colossenses 3:16 complementa: "A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração." A música tem poder direto sobre nossas emoções e pensamentos. Quando enchemos nossa mente com letras que exaltam paixões carnais, materialismo ou rebelião contra princípios divinos, estamos literalmente programando nossa alma contra a sensibilidade espiritual.
O terceiro hábito é o vício em redes sociais que sequestram nossa atenção, direcionam nossos pensamentos para comparações vazias, alimentam a vaidade e nos fazem desperdiçar tempo precioso que poderia ser dedicado à comunhão com Deus. Jesus alertou em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se nosso tesouro de tempo e atenção está constantemente nas redes sociais, nossa vida espiritual inevitavelmente sofrerá. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 5:15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Cada hora desperdiçada em entretenimento vazio é uma hora a menos de crescimento espiritual. Seja honesto nos comentários do canal Palito da Fé. Quantas horas por dia você gasta com entretenimento e redes sociais comparado ao tempo dedicado à oração e estudo bíblico? Essa reflexão pode ser o primeiro passo para uma mudança real. O quarto hábito prejudicial é a obsessão por notícias sensacionalistas, fofocas, controvérsias políticas e informações que geram apenas ansiedade, medo ou indignação, sem agregar valor espiritual algum à nossa vida. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a graça de tons. Quando enchemos nossa mente com notícias que só geram ansiedade e preocupação, estamos indo contra este princípio bíblico e afastando a paz que Deus deseja nos dar. O quinto hábito bloqueador inclui livros, revistas, blogs ou qualquer material de leitura que não contribui para o nosso crescimento espiritual. Isso pode incluir desde literatura com conteúdo moralmente questionável até materiais que simplesmente desperdiçam nosso tempo sem agregar valor. 1 Timóteo 3:16-17 declara: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se a Escritura é suficiente para nos tornar perfeitos e perfeitamente instruídos, por que encheríamos nossa mente com material que não contribui para este objetivo? Este conteúdo aparentemente inofensivo drena nossa sensibilidade espiritual. Como gotas de água que eventualmente enchem um balde, pequenas exposições diárias ao que é mundano gradualmente nos tornam resistentes ao toque do Espírito Santo. É um processo quase imperceptível, mas devastadoramente eficaz. O que muitas pessoas não compreendem é que o Espírito de Deus é profundamente sensível. Ele não força a entrada em corações que não o desejam verdadeiramente. Efésios 4:30 nos adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo pode ser entristecido. Isso significa que ele tem sentimentos, que ele responde às nossas escolhas, que ele se retira quando não encontra espaço adequado para habitar. Quando nossa mente está constantemente ocupada com o que não é sagrado, quando não há reverência em nossos pensamentos, quando nossa atenção está dividida entre o sagrado e o profano, o Espírito Santo encontra dificuldades para operar. Isaías 59:2 nos alerta: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Embora estes hábitos possam não ser iniquidades flagrantes, eles criam uma barreira sutil, mas real, entre nós e Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo escreve: e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás raramente se apresenta de forma obviamente maligna. Suas táticas mais eficazes são sutis, atraentes e aparentemente inofensivas. Pense nisso por um momento. Quanto tempo diariamente você dedica a conteúdo que fortalece sua vida espiritual? E quanto tempo vai para aquilo que meramente distrai ou entretém sem agregar valor espiritual algum? O contraste pode ser chocante e é exatamente isso que tem sido usado como estratégia principal nestes últimos tempos. O grande conflito entre Cristo e Satanás está se intensificando.
e as armas utilizadas são cada vez mais sutis. Em 1 Pedro 5,8 lemos: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é coincidência que a maioria das pessoas hoje estejam cronicamente distraídas, viciadas em entretenimento e com pouca sede pelas coisas celestiais. E isso faz parte de um plano inteligente, progressivo e devastador. Um plano que visa preparar a humanidade para rejeitar a verdade quando ela for apresentada de forma mais clara nos eventos finais da história. O mais doloroso nesta realidade é que muitos que caem neste ciclo são pessoas genuinamente sinceras. Elas querem fazer a vontade de Deus, elas desejam viver vidas consagradas. Elas oram, estudam e participam das atividades da igreja, mas ao permitir que estes hábitos de exposição constante a conteúdo secular vazio e atraente permaneçam em suas vidas, estão, sem perceber, cortando sua conexão com a única fonte de poder capaz de prepará-las para os eventos finais. Jesus alertou sobre esta possibilidade em Mateus 24:24. Porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível fora, enganariam até os próprios eleitos. Note que Jesus disse, se fosse possível fora. Isso implica que existe a possibilidade real de que até mesmo pessoas eleitas, pessoas sinceras e dedicadas, possam ser enganadas se não estiverem adequadamente preparadas. O Espírito Santo não pode operar eficazmente em mentes confusas, agitadas e divididas. Ele busca corações inteiros, espaços dedicados, atenção reverente. Quando este espaço é ocupado por vídeos superficiais, piadas banais, controvérsias irrelevantes ou séries viciantes, o resultado é um distanciamento quase imperceptível até que o coração se torne insensível ao sagrado. Há um detalhe ainda mais sério nesta questão. A exposição diária a este tipo de conteúdo não apenas nos distancia de Deus, mas também nos molda a imagem do mundo. Romanos 8, 5 e 6 nos ensina, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Isso significa que quando chegar o momento da grande decisão final, muitos não reconhecerão a voz de Deus. Eles estarão tão acostumados ao ruído, ao imediatismo e à superficialidade que não serão capazes de discernir o chamado divino. João 10:27 registra as palavras de Jesus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. Mas como podem ouvir a sua voz se os seus ouvidos espirituais foram condicionados apenas a responder ao que é alto, imediato e sensacional? Como podem seguir a Jesus se os seus pés foram treinados a correr atrás do que é passageiro e vazio? Jesus disse em João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esta não é uma promessa leve, é um alerta urgente. O céu está pronto para derramar seu poder sobre o povo de Deus, mas muitos estão fechando essa porta com cliques diários, vídeos aleatórios e hábitos que parecem inofensivos, mas definitivamente não são. Agora é o momento para uma reflexão prática e honesta. O que você tem consumido diariamente está preparando sua mente para reconhecer a verdade ou para resisti-la? O Espírito Santo encontra espaço genuíno em seu coração ou ele tem sido sistematicamente excluído pelos seus hábitos de consumo de mídia? Você reconhece em si mesmo esta dificuldade de concentração espiritual? Comente no canal Palito da Fé. Que tipo de conteúdo mais rouba sua atenção e compromete seu tempo de qualidade com Deus? Sua honestidade pode ser o primeiro passo para sua libertação e inspiração para outros irmãos. Se você sente que está espiritualmente fraco, mesmo tentando fazer tudo certo religiosamente, talvez o problema não esteja naquilo que você deixou de fazer, mas naquilo que você tem permitido entrar em seu coração diariamente.
A porta que fecha o acesso ao Espírito Santo não se tranca com grandes pecados óbvios. Ela se fecha gradualmente com pequenas escolhas repetitivas, normais, até mesmo consideradas inofensivas pela sociedade. Esta é exatamente a forma como Satanás trabalha com maior eficácia. Ele sabe que você dificilmente abandonaria sua fé diretamente. Então ele se infiltra com um pedaço de conteúdo aqui, uma música ali, um vídeo apenas para passar o tempo, uma série só para relaxar depois de um dia difícil, e assim, silenciosamente, o solo da alma vai secando. 2 Coríntios 10:5 nos ordena, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Este versículo não fala apenas de pensamentos obviamente pecaminosos, mas de tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, inclusive distrações inocentes. Compreenda bem isto, o inimigo não precisa colocar conteúdo explicitamente satânico diante de você. É suficiente para ele desviar a sua atenção das coisas espirituais e fixá-la no que é inútil. Ele sabe que, se conseguir mantê-lo suficientemente entretido, você adormecerá espiritualmente, e quando despertar, pode ser tarde demais. Esta é a grande tragédia da distração espiritual. Ela é confortável, envolvente e profundamente destrutiva. O que está em jogo aqui não é apenas a sua produtividade, o seu foco ou a sua saúde mental, é a sua salvação eterna. Estamos vivendo numa época em que o mundo inteiro está sendo preparado para os eventos finais da história e uma mente fraca, viciada em distrações, jamais estará pronta para resistir quando a verdade for colocada em conflito com os interesses do mundo. A Bíblia estabelece prioridades claras para a vida cristã. Em Mateus 3,33, Jesus ensina: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." O termo primeiro indica precedência, prioridade absoluta. Quando examinamos honestamente como gastamos nosso tempo, descobrimos uma inversão preocupante de prioridades. O tempo que deveria ser dedicado à comunhão com Deus está sendo trocado por entretenimento vazio. Mas não se trata apenas de uma questão de gerenciamento de tempo, é uma questão de condicionamento mental. 1 Tessalonicenses 5, 21-22 nos orienta: "Examinai tudo, retende o bem, abstendei-vos de toda aparência do mal." O que você tem examinado em sua vida de entretenimento? Você tem retido o bem ou permitido que o questionável ocupe espaço em sua mente? E o que tem causado muitos a negligenciar as práticas espirituais fundamentais hoje? O excesso de distrações. O cérebro humano se acostuma com o ritmo daquilo que consome. Se você se habitua a conteúdo rápido, superficial e atraente, sua mente começará a rejeitar automaticamente aquilo que requer concentração e profundidade espiritual. Isto explica por que tantos cristãos hoje não conseguem mais orar por 10 minutos seguidos sem se distrair, porque sentem sono ao tentar estudar a Bíblia, porque parecem não encontrar mais prazer nas coisas sagradas. Não é falta de sinceridade, é resultado de condicionamento mental inadequado. Provérbios 4:23 declara: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida." A palavra coração aqui se refere ao centro de nossos pensamentos e emoções. Quando não guardamos adequadamente o que entra em nossa mente, comprometemos as saídas da vida. Isto é extremamente sério. Estamos criando uma geração incapaz de suportar a pressão espiritual que está vindo sobre o mundo. Uma geração que, mesmo sendo religiosa, não terá força interior para permanecer firme quando a verdade for atacada e quando a obediência a Deus significar sacrifício real. O Espírito Santo opera baseado no espaço que você lhe oferece. Ele precisa de uma mente limpa, receptiva, calma e sedenta. 1 Coríntios 3,16 nos lembra: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Mas se seu coração está constantemente cheio de canções que exalam vaidade, vídeos que reforçam o ego, filmes que normalizam o pecado, onde ele habitará?
Não se trata de extremismo religioso. Trata-se de uma realidade espiritual ignorada por muitos. O que você consome diariamente molda quem você se torna. Esta é uma lei universal tanto no âmbito físico quanto no espiritual. 2 Coríntios 3,18 confirma: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O princípio aqui é claro: nós nos tornamos aquilo que refletimos ou contemplamos. Se contemplamos constantemente o mundano, seremos transformados à imagem do mundo. Se contemplamos o sagrado, seremos transformados à imagem de Cristo. Agora, reflita sinceramente sobre o que você tem meditado. Você pode estar orando por mais poder espiritual, por mais fé, por mais discernimento. Mas se a base da sua mente está sendo alimentada por tudo aquilo que se opõe ao Espírito de Deus, essas orações não têm lugar firme onde se estabelecer. Compartilhe nos comentários do canal Palito da Fé. Depois desta reflexão, você consegue identificar pelo menos 3 coisas em sua rotina de entretenimento que precisam ser eliminadas para dar mais espaço ao Espírito Santo? É como plantar uma semente boa em solo contaminado. A semente pode até germinar, mas não crescerá adequadamente porque o ambiente não é propício. O solo da mente precisa estar limpo, e isso só acontece quando começamos a tomar decisões conscientes para renunciar a hábitos que, mesmo sendo populares e aceitos socialmente, estão impedindo a presença divina de agir livremente em nossas vidas. Jesus contou a parábola do semeador em Mateus 13, de 3-9, explicando como diferentes tipos de solo representam diferentes condições do coração humano. O solo pedregoso permite que a semente germine rapidamente, mas não desenvolve raízes profundas. O solo espinhoso permite o crescimento inicial, mas os espinhos sufocam a planta. Somente o solo bom produz fruto abundante. Em Mateus 13, 22, Jesus explica o que representa o solo espinhoso. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados deste mundo incluem todas as preocupações, distrações e entretenimentos que competem pela nossa atenção mental. Há sintomas claros que indicam quando a nossa vida espiritual está sendo comprometida por hábitos de consumo inadequados. Dificuldade de concentração durante a oração. Sua mente vaga constantemente para outros assuntos, incapaz de manter foco nas coisas espirituais. Sono durante o estudo bíblico. Você pode assistir um filme de 2 horas sem problema, mas sente sonolência após poucos minutos lendo a Bíblia. Perda do prazer nas coisas sagradas. Cultos, músicas sacras, conversas espirituais começam a parecer chatos comparado com o entretenimento secular. Ansiedade quando separado da tecnologia. Você sente desconforto quando não pode checar redes sociais ou consumir entretenimento habitual. Pensamentos automáticos voltados para entretenimento. Nos momentos de silêncio, sua mente automaticamente recorre a músicas seculares, cenas de filmes ou conteúdo das redes sociais. Resistência a compromissos espirituais. Atividades como jejum, vigília ou estudo profundo da Bíblia parecem extremamente difíceis ou desnecessárias. Se você identificou pelo menos 3 destes sintomas em sua vida, comente abaixo no canal Palito da Fé. Reconhecer o problema é o primeiro passo crucial para a solução, e seu testemunho pode despertar outros que estão na mesma situação. Se você reconhece estes sintomas, é hora de tomar medidas drásticas. Hebreus 12:1 nos exorta: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. A palavra embaraço aqui inclui tudo aquilo que nos impede de correr eficazmente a corrida cristã, não apenas pecados flagrantes, mas também distrações e hábitos que nos retardam espiritualmente. Isso significa que você não sentirá vontade de parar estes hábitos. Não será fácil no início, mas decisão firme e esforço constante, com a ajuda de Deus, serão recompensados com uma clareza espiritual que você talvez nunca tenha experimentado antes. O primeiro passo é jejuar de tudo aquilo que você sabe que rouba sua atenção de Deus.
Desinstale aplicativos problemáticos, cancele assinaturas desnecessárias. Remova da sua vista as distrações que têm drenado sua energia espiritual. Este não é um ato de fanatismo, é um ato de amor próprio espiritual baseado na palavra de Deus. Mas simplesmente remover não é suficiente. Jesus ensinou sobre isto em Mateus 12, 43 a 45, na parábola do espírito imundo que sai de um homem, mas retorna com 7 espíritos piores porque encontra a casa vazia, varrida e adornada. O vazio deixado pelo entretenimento inadequado precisa ser preenchido com algo que edifique. Comece a reprogramar sua mente com hinos que glorifiquem genuinamente a Deus, com leituras espirituais sólidas, com mensagens que elevam sua visão em direção ao eterno. Filipenses 4:8 deve se tornar seu filtro constante. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Salmo 1, de 2 a 3, descreve a pessoa bem-aventurada: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, faça uma lista mental ou escrita. Quais conteúdos edificantes você pode começar a consumir no lugar das distrações atuais? Compartilhe uma sugestão nos comentários do canal Palito da Fé para incentivar outros irmãos. O segundo passo é restaurar disciplinas espirituais consistentes. Se a distração o enfraqueceu, a constância o fortalecerá. Não espere sentir vontade de orar. Ore mesmo sem vontade. Leia a Bíblia mesmo quando não compreende tudo. Persevere. A sensibilidade espiritual não retorna da noite para o dia. É restaurada com decisões firmes tomadas dia após dia. Daniel nos dá um exemplo poderoso em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, abertas as janelas do seu quarto na direção de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Note que Daniel orava como também antes costumava fazer. Mesmo diante da ameaça de morte, ele manteve a sua disciplina espiritual. Esta consistência criou nele uma força interior que o capacitou a permanecer fiel, mesmo na cova dos leões. Lucas 18:1 registra que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração constante não é um bardo, mas a fonte de nossa força espiritual. Salmo 25:5 declara: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Quando buscamos o Senhor em sinceridade, o Espírito Santo está presente para influenciar o coração. Você não está sozinho neste processo de restauração. Todo o céu está pronto para ajudá-lo, mas a decisão deve vir de você. E aqui está algo fundamental. Fale com Deus durante todo o dia. Não limite sua espiritualidade a um curto período da manhã ou da noite. Fale com Deus em pensamento durante suas tarefas, caminhadas, trabalho, decisões. Crie espaço mental para ele guiá-lo em tudo. 1 Tessalonicenses 5,17 nos ordena: orai sem cessar. Isto não significa estar constantemente de joelhos, mas manter uma atitude de comunhão constante com Deus. O Espírito Santo não age apenas durante cultos ou devocionais matutinos. Ele quer ser o seu conselheiro constante, a sua voz interior, a sua presença real. Mas ele só age com liberdade onde encontra tensão e reverência. Meus irmãos, esta foi nossa reflexão de hoje. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comente um amém nos comentários e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima e que Deus abençoe você.